O pastor falou sobre o povo, né, de Israel e tal, que Deus condenou porque esse povo foi desobediente e tal. Quando Moisés falou com esse povo em Deuteronômio 29, versículo 4, ele fala assim: porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Por que eles tinham sido desobedientes? Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Estranho. Não é estranho não, pastor. Não é estranho não. É assim, ó, esse texto, não. Esse texto, ele está falando do endurecimento de coração que Deus deu aos judeus para a plenitude dos gentios, conforme o senhor sabe. Não, plenitude dos gentios? Como assim? Ele está só dizendo aqui para eles, ó, vocês foram desobedientes, então, porque qual Deus não... Deuteronômio 29. Então, Deuteronômio está falando aonde? Versículo 4. Está falando do contexto do deserto. E a Bíblia diz que Deus deu a eles um endurecimento. Sim. Até eles não conseguiam ver, enxergar, está lá em Deuteronômio, está lá em Isaías, o tempo todo. Por exemplo, em Êxodo 19, que é o mesmo contexto do Deuteronômio, o mesmo deserto do Deuteronômio, o mesmo povo de Deuteronômio, as mesmas pessoas, os mesmos ouvidos de Deuteronômio, está escrito assim, ó, 19:5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, dentro de todos os povos, porque a terra é minha, vós sereis reino, sacerdotes. Eles cumpriram isso? Não. Quem cumpriu isso? A igreja. Está lá em Pedro, capítulo 2, versículo 6. Bom, mas e Pedro é chamado... Então, que o texto de Pedro... Aqui está dizendo, pastor... Eu estou respondendo esse texto de Deuteronômio 29. O texto de... Eu estou respondendo esse texto de Deuteronômio. Exato, de Deuteronômio 29. Que ele falou que Deus não deu coração para entender? Isso. Você está respondendo esse? Estou respondendo esse texto. Tá bom, então vai. Como que eu estou respondendo esse texto? Esse povo, esse mesmo povo, essa mesma geração... que está endurecido aí. Que ele endureceu. Isso. Que Deus endureceu. Isso. Esse mesmo povo aí é o povo para quem Deus disse aqui em Êxodo 19, se você ouvir a minha voz e guardar a minha voz, sereis minha propriedade particular. Era mentira de Deus? Não, era verdade. As duas são verdade. Dentre todos os povos, porque a terra é minha, vocês serão reino e sacerdote, a nação é minha, vocês serão um povo particular. Ok. Eles rejeitaram. Sim. Por que eles rejeitaram? Está escrito, porque Deus não deu coração para entender, nem olhos para ver. Por que Deus não deu coração para entender? Sei lá por quê, ele não quis dar. Ah, eu sei. Você sabe? Sei. Está escrito lá em Isaías capítulo 6. Por que ele não deu? Para que a plenitude dos gentios chegasse. E quem responde isso é Pedro no mesmo assunto. Ó. Pedro 2,6. Então tá 1 Pedro 2,6. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, para quem nela crê, de algum modo seja confundido ou envergonhado, para que vós outros, portanto os que credes, eles foram endurecidos. Por quê? Vós outros que creem, preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser pedra angular, principal e de esquina, pedra de tropeço e tal. Vós, porém, os que creem, são raça eleita, sacerdócio real. Essa proposta é a mesma que ele fez lá para esse povo. Vocês vão ser minha raça eleita. Só que eles endureceram. Para quê? Bem, e aí, em Romanos, Paulo diz assim, ó, não quero, irmãos, que vocês ignorem que o endurecimento que vem em Israel foi da parte de Deus. Ele pode endurecer. Claro que pode. Então, ele fez aqui isso aqui. Exato. Pronto, que culpa eles têm? Nenhuma. Nenhuma? Por terem o coração endurecido? Ter o coração endurecido. Então, não tem culpa nenhuma? Eles têm culpa pessoalmente, sim. Deus então os condenou sem que eles fizessem culpa nenhuma. Eles foram condenados porque eles já eram duros. E Deus... que Deus endureceu. Eles eram duros que Deus endureceu. Lê de novo o texto. Eu vou ler. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Por causa da igreja. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. 2000 anos depois. 2000 anos depois. Bom, pelo menos lá, a culpa não é deles. Pelo menos é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Pastor, o senhor está lidando com problema. Coríntios. O senhor não está lidando com problema. Então vamos lá. Coríntios capítulo 10, versículo 1. Irmãos, não quero que ignoreis. Porque o que aconteceu lá com Israel o que aconteceu com Israel nesse texto não é o que aconteceu no Êxodo. Endurecimento em parte que fala ali é a rejeição do Messias. Não é sobre o Êxodo, nada a ver. Não, peraí. Qual texto você está falando agora? O senhor está falando. Eu estou citando o texto de Isaías, capítulo 6. O texto de Isaías, capítulo 6, fala que esse pessoal ouve e não consegue entender. Isso. Ouve e não consegue compreender. Olha, mas não consegue enxergar. O texto de Isaías não fala isso. Isaías 6. Não fala isso. Isaías, capítulo 6. Fala. Então vamos lá no texto. Pode ler. Vamos lá. Torna insensível o coração desse povo, para que ele não entenda, não veja. O texto está dizendo que Deus tornaria o coração deles insensível. Vamos lá. O senhor não está lidando com o problema.
Então qual o problema, pastor? O problema é que o texto está que- dizendo que a causa deles serem desobedientes é que Deus não deu coração para eles entenderem. Esse é o problema. Então, O mas senhor não está lidando com o problema. e como que lida com esse problema, então, na sua opinião? Mas Dizendo que não sabe. Exatamente. Exatamente. Dizendo que Paulo fala, quem és tu para discutir isso com Deus? Então, mas- A sua mente é inescrutável. Então agora veja. De Agora- que se queixa ele ainda? Então agora eu posso veja. falar assim, Senhor, eu sou judeu. Que culpa eu tenho? O Senhor endureceu meu coração? Eu posso falar isso, como aquele interlocutor imaginário E fala em esse Romanos homem 9. vai ter voz no juízo final sobre isso? Não. Ele Não ele vai ser responsável. Essa é Então a questão. tem um texto no juízo final onde alguém se levanta e fala assim, ó, eu fui escolhido Não, para estar claro, aqui. a gente Não tá- tem. A gente tá falando Então não tem essa Aquela passagem Isso também- é uma conclusão Tá. pessoal sua que não tem texto para apresentar no final. Pastor- Ninguém vai falar isso lá no juízo Claro final. que não. Exato. Mas a questão não é se vai falar ou não. A questão é se tem culpa ou não. Tem culpa ou não tem? Todos nós Deus somos en- culpados. Todos Deus- nós nascemos pecadores. Deus endureceu o coração dessas pessoas. Elas têm culpa de ter o coração duro? Tem. Claro que tem. Claro que tem. Exatamente. Concordo. Eu Por também quê? concordo. Mas Deus endureceu, não foi? Deus faz o que ele quer. Então pronto. O que estamos brigando então, Então por eu quê? creio que Deus faz o que ele quer. O senhor Pronto. crê? Claro. Ok, até aqui. Sem problema. Só que eu também creio que a Bíblia diz que nós temos liberdade. Mas eu estou dizendo que nós temos essa a responsabilidade. diferença. Liberdade Essa se Deus endureceu o é coração. Liberdade. Ele endureceu o coração, cara. Então por que o senhor prega o evangelho? Desculpa. Tudo bem. Pastor. Tudo bem. Chamei ele de cara. né? Mas por que o senhor... Eu sou mais velho, hein? Ok. Eu posso falar. O hein? senhor prega o evangelho, certo? Claro que prego. Eu sou evangelista. Ok. Adianta. Claro que adianta. Mas se a pessoa já... Tem 100 pessoas te ouvindo. Sei. Umas foram feitas para ir pro céu, outras para ir pro inferno. O que resolveu? O que adianta? 100% de sucesso. Mesmo que alguns vão pro inferno, 100% de sucesso. Tá bom. É claro, porque numa parte Deus manifestou a sua graça, na outra parte Deus manifestou a sua ira. Glorificado seja Deus pela sua ira e pela sua graça. Agora, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Tem aquele trecho também, né, que endureceu o coração do faraó também, isso né? aí, sem falar nisso, né? Meu Deus, É tá uma assim, ó. Então, mas Tá nesse sim. sentido também é o quê? É porque o faraó iria tomar outra decisão se ele não endurecesse o coração? É, Ele iria certo. ceder antes? Talvez. É que assim, ó, Vai saber, né? alguns, como o pastor está dizendo, ele diz, não, eu não sei entender isso aqui. Uhum. Só que tanto o faraó quanto esse pessoal que ele está dizendo assim, tem culpa ou não tem culpa? Eu digo, tem. Claro que tem. Aí ele diz, também tem, só que eu não consigo entender. Tanto o faraó quanto essas pessoas já eram rebeldes. Sim, Elas já eram rebeldes. Deus endureceu o coração de pessoas que já são rebeldes. entendi. Entendeu? Então, eles já têm a sua própria culpa. Por que ele endureceu o coração de alguns rebeldes e outros ele amoleceu? Paulo também foi rebelde. Paulo viu a pregação de Estevão e foi rebelde. Por que o coração de Paulo foi amolecido e o coração de Caifás não foi? Por quê? Porque Paulo era um eleito. A resposta é a eleição. Simples. Agora, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isaías 63:17. Olha como a coisa é feia, Vilela. Vilela, a tensão existe, eu não posso negar, eu não posso tentar aliviar, eu não posso beber só o chantilly, tem o café amargo por baixo. E aqui eu estou mostrando o café amargo. Olha isso aqui. Ó Senhor, Isaías falando diante da punição dos assírios ou dos babilônios. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Quer que eu leia de novo? Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Meu, os caras eram todos idólatras. Pessoal revoltado lá matando o filho queimado nos braços de Moloque. Isaías chega e fala assim, Senhor, o Senhor endureceu o coração desse povo. Porque o Senhor está fazendo a gente se desviar dos teus caminhos. Ou seja, a fonte primária disso tudo é Deus. Mas ao mesmo tempo Deus condena esse povo. Essas são as duas peças que não encaixam. E que o apóstolo Paulo fala, isso não encaixa. Quem és tu para discutir isso com Deus? Isso aí na mente de Deus se encaixa, na minha não. Pô, Deus é um homem grandão, como eu falei no começo? Deus é um homem grandão que a mente dele tem que ser igual à minha, só que muito maior? Não, Deus é insondável. Isso aqui, eu tenho que olhar para isso e falar, Senhor, eu não entendo. Eu sou uma criatura, meu Deus. Eu sou um ser finito, minha mente é finita, minha compreensão é finita. Eu não consigo harmonizar isso aqui com a condenação que o Senhor aplicou a essas pessoas. Eu concordo. O Senhor endureceu, é isso aí. o Senhor fez essas pessoas se desviar dos seus caminhos. O Senhor é a fonte disso aqui. Todo cristão, e ao mesmo tempo, todo essas cristão, pessoas não são somente responsáveis. calvinista ou arminiano, concorda que a nossa mente não alcança, Não alcança. tudo que a Bíblia diz. É impossível. A nossa mente não consegue
conciliar assuntos, textos, enfim, todos esses. Só na eternidade a gente vai saber essas coisas. Não dá para saber. Agora, por que eu não tenho respostas, como ele falou, sobre alguns textos que são complexos? Isso não me dá o direito de colocar os textos que não são complexos e que são claros, como aqueles que Deus ama todos, que Jesus morreu por todos. Aceita tudo. Então, eu acho que aí está o problema, pastor. Porque, por exemplo, eu concordo gênero, número e grau com o senhor nesses textos difíceis. São realmente complicados. Quem faz? Deus. Mas o homem tem responsabilidade? Tem. Tá tudo certo. Pronto. Aí, acabou. Tudo certo que nós não sabemos tudo. Acabou. Ok. Só que o que a gente faz com textos claríssimos? Aceita? Textos onde Jesus ama todos, pastor. O senhor Opa. aceita? Aí, eu aceito. Então- mas então há pronto. textos que falam que ele está irado com todos. Há textos que falam que ele fez vasos para destruição. Então, é que para o senhor amor e ira são antônimos. Queridão, e não são. Veja Timóteo 2,4. Queridão. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. É verdade? Sabe quem faz o contraste entre amor e ira? O apóstolo Paulo. Amei Jacó e odiei Esaú. Olha aí. Olha o contraste entre os dois. Isso não diz que o outro é antônimo. Como não é antônimo? Não é antônimo. Como odiar não é antônimo? Não, odiar não é antônimo de amar. Mas o apóstolo Paulo fala. Peraí, irar não é antônimo de amar. É o que eu tinha dito anteriormente. O senhor colocou o odiar aqui, eu entrei junto. Né? Mas eu tinha dito que a ira não é antônimo de amor. Não, agora pastor, o senhor está colocando a outra uma questão palavra. Conceitual, não é uma E questão aí eu não exegética. percebi que o senhor trocou a palavra. Aí a né? questão, pastor, é uma questão conceitual sua. Não é uma questão exegética. O que o senhor chama de questão conceitual, eu estou dizendo o seguinte: eu concordo que existam textos difíceis, Vilela. Só que os textos clássicos, por exemplo, 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Vê o versículo 1. É verdade? Vê o versículo 1. Vamos lá. Primeiro, eu citei de cor, 1 Timóteo 2,4. Então, Vê o versículo 1. 1 Timóteo 2. Que fala a todos os homens também. Vamos lá. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos os homens aí é o quê? Todas as pessoas. Cada figura do mundo. Sim. Você tem que orar por cada indivíduo do mundo. Tá ferrado, cara. Mas por quê? O senhor não ora por todas as pessoas? Cada pessoa do mundo. Senhor, abençoa todas as pessoas, abençoa aqueles que não te conhecem. Cara, Senhor, abençoa... ele vai dar o exemplo na sequência. Quem são esses todos os homens? Então, vírgula, em favor de reis, em favor de todos que estão investidos de autoridade, em favor de que vivamos o que uma são vida, todos os homens? tranquila e Pessoas tal. de todas as classes, os reis, os magistrados. Não, pastor, são está dizendo o todos seguinte: homens. nós temos que orar por todas as pessoas, Cada indivíduo. também temos que orar pelos reis, frito. também temos que orar pela Esse também é por sua vida conta. de oração. Pois é. Esse também é por Não, sua o também é a vírgula. Olha, deixa eu te o também é a vírgula. Deixa eu te mostrar. Vírgula, é isso aí. Não, vírgula não tem no A vírgula- texto. Não tem vírgula no texto original. Mas aqui tem. Aí tem. Eu tô lendo em português. Ah, tá. Mas Exatamente. no texto original Então, não tem. então vamos lá. Que é o que Isso é interessa pra nós. aceitável e tal. E deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse desejo de Deus não é real. Não, eu tô tudo falando bem. de um texto, Então mas que seja. tem Sem muitos problema. dezenas de Tá textos. bom. Que seja então. Que seja então esse. Vamos fazer de conta, tá? Que eu aceito isso aí. Que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ok. Spurgeon dizia, não, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Aí surge de novo o conflito. Se ele quer que todos os homens sejam salvos, por que ele endurece o coração de alguns? Aí entra na parte que o senhor disse que o senhor sabe. Exatamente. Tá tudo bem.